Olá, desbravadores! Aqui é o Paladino e no vídeo de hoje, os 7 mestres da cultura nerd. Vamos começar com um mestre relativamente recente, Vesemir, da saga The Witcher. Ele aparece pouco, pelo menos no The Witcher 3, que é o jogo que eu realmente joguei, mas se consegue notar que ele, lá como velho lobo, transmitiu um ensinamento que faz Geralt ser o bruxo que é, além, é claro, de algumas cenas bem interessantes e dramáticas, que eu não vou entrar no detalhe, claro. E ele usa um provérbio polonês muito legal em uma cena, que depois eu vou deixar aqui para vocês, onde ele diz: treinar sozinho só faz com que você mantenha os mesmos erros. Vou deixar a cena para vocês aqui. Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha, isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Agora partindo para mestres mais cultuados pela cultura nerd. Falando do mestre Miyagi, lá do Karate Kid original. Se vocês lembrarem, ele é muito interessante por vários aspectos. Principalmente porque é, de certa forma, uma introdução ali da cultura oriental para os americanos. O mestre Miyagi passa vários ensinamentos japoneses, orientais, de uma forma didática. Na verdade, muitas vezes parece que ele não sabe o que está fazendo, se você for desatento, ou se você for o próprio Daniel San, e geralmente ele contextualiza aquilo que diz com uma frase sábia. A cena que eu escolhi é exatamente isso, onde o Daniel San está com aquela ansiedade, aquela coisa de preciso aprender rápido, quero espancar, quero quebrar, quero fazer, a curiosidade, o que você está fazendo, quero saber fazer isso. E ele fala uma frase simples, mas que remota a algo que é visto por todos, algo que todo mundo sabe, tem que ter paciência, e aí ele dá um exemplo maravilhoso da natureza, quebrando as pernas do nosso amiguinho ansioso. Deixando aí para vocês curtirem. O que estava fazendo lá naquele topo? Chama a técnica do blow. Funciona? Se faz certo, não tem defesa. Pode me ensinar? Primeiro aprender a ficar em pé, depois aprender a voar. Lei da natureza, Daniel-san. Outro mestre oriental, só que esse eu diria que é um pouquinho mais zoeiro do que o Miyagi, que é o mestre Kami de Dragon Ball. Se vocês lembrarem, vai ter várias cenas onde ele não é exatamente correto e nem exatamente uma pessoa com o respeito adequado, mas é sim um grande sábio que passa grandes ensinamentos. E tem alguns momentos épicos. Fora que ele é muito comediante, ele tira sarro das situações ou até mesmo participa de situações engraçadas. Tem um momento em que ele diz que é amigo de um outro grande mestre. Kuririn, já aprendeu artes marciais? Uhum. Eu fiquei no templo do Bruce Lee durante 3 anos, mestre. Ah, sei. Bruce era meu amigo. E tem também, né, o momento onde ele mostra de verdade quem é o mestre Kami, não só um velho tarado e bobão. Como, por exemplo, quando pega fogo lá naquela região do Rei Cutelo e ele usa e mostra todo o seu poder para conseguir apagar, usando um ataque lendário que é praticamente símbolo do Dragon Ball até hoje. Eu não acho que ele vai apagar o fogo. Eu acredito no mestre. Vamos começar! Minha nossa, é o Kamehameha do mestre Kami. O que foi que ele disse? E onde o que significa Kamehameha?
É o grande poder do Mestre Kami. Ele condensa toda a energia e libera de uma só vez. Muito bom. Podemos ver com os nossos próprios olhos. O fogo apagou. Ah, isso é incrível! E já que eu falei em mestre tarado, não posso esquecer do Jiraiya, o mestre do Naruto. Inclusive, vamos ver a opinião dele mesmo, se ele é um taradinho ou não. Eu tinha razão! Você é ridículo! Não passa de um taradinho nojento! Eu não sou um taradinho! Ah, é? Então o que é? Me diz! Sou um taradão! Ah, ótimo! Isso faz toda a diferença! Mas pensa só que ele é um taradão? Não, ele não é só isso não. Na verdade, eu gosto muito daquela forma de ensinamento dele, que é uma forma lúdica. Ele parece um bobão, parece que não está entendendo as coisas, parece tirar sarro das coisas. Ensina de uma forma muito lúdica. Como alguns momentos ele faz coisas que parecem seguir por um caminho engraçado, mas que na verdade é um ensinamento grande. Temos aí um belo exemplo, que é quando ele remove aquele selo que estava misturando o chakra do Naruto com o da Kyuubi, fazia com que o Naruto não tivesse controle sobre o chakra. Mas parece que é uma viagem da cabeça dele. O Jiraiya é lendário, é um mestre que ficará para sempre nos corações dos nerds. Muito bem, levante os braços acima da cabeça. É um exercício de confiança. Vamos lá, levante, vai. Cara, que jeito estranho de começar! Liberacionamento de 5 elementos! Por que você fez isso? O quê? Só empurrei um ponto de pressão para libertar você. Agora continue. Tente caminhar na água de novo. Nossa, que estranho! De todos os mestres que eu coloquei no vídeo, eu acho que o ensinamento que mais vale para as nossas vidas é desse aqui. Estou falando de Dumbledore, o grande mestre de Harry Potter. Entre diversas e muitas frases que ele usa, tem uma que na minha opinião é épica. Quando ele fala sobre a magia que as palavras têm, que são muito mais poderosas do que as magias lá do mundo deles. E também o ensinamento sobre a realidade e sobre o quanto a nossa mente é poderosa. Esse com certeza é um momento que vale a pena desfrutar e ser revisto diversas vezes. Pessoal, para mim, memorável. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Eu tenho que ir agora, Harry. Professor! Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real?
outro mestre memorável, também de animes, o mestre ancião, o Doku de Libra. Apesar dele ser um velho carcomido que fica lá na frente da montanha, ele é bem atuante no desenho. Ele participa de diversas vezes, principalmente com ensinamentos valiosos para o Shiryu e até de certa forma para os demais. Mas tem um momento muito épico, onde claramente durante o desenho ele é respeitado por todos. Muitos nem sabem direito por quê, talvez só pela sabedoria, até acham que ele é um velho entrevado que não tem mais condições de fazer nada. E eu acho muito interessante aquele momento em que o Máscara da Morte chega para se interpor contra ele, e ele mostra aquela tranquilidade de sempre, até porque depois, lá pra frente do desenho, sabemos que se ele quisesse, ele assoprava o Máscara da Morte ali e já era. Mas ali naquele momento parece que ele é um velho incapaz, o Máscara da Morte poderoso, Cavaleiro de Ouro. Poderoso, né? Então, só que na verdade, além de toda aquela imponência, ele dá uma lição de moral no Máscara da Morte e fala uma frase tão épica, mas tão épica, que com certeza também pode ser lembrada constantemente. É óbvio que quando eu falo dos mestres, eu não quero dizer apenas uma frase deles, mas eu preciso contextualizar de alguma forma para que o vídeo seja dinâmico. Uma frase, um momento é a forma que eu escolhi. Esta, como a do Dumbledore, levem para a vida, pois é excelente. Parece que o senhor está pronto para morrer, mestre ancião. O senhor traiu o santuário e vai pagar por isso. Eu traí? O Ares de mim é quem pretende matar a Atena e dominar o santuário. O traidor é ele. E daí, mestre ancião? E daí? Pensei que os cavaleiros que juraram lealdade ao mestre não soubessem da sua trama maligna. Mas você sabe muito bem que Ares é uma pessoa cruel e, contudo, continua fiel a ele. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. E por último, talvez o mestre mais icônico dos nerds. Estou falando dele, o Yoda. Mestre Yoda, que com seu palavreado invertido e controverso ali, passa ensinamentos de uma grandeza, e a imagem daquele velho carcomido, que nem o mestre ancião ali, que parece que não tem nada, mas que passa algo muito grande de uma experiência que ele teve, é fantástico. E quando ele pega para aquele guri do Luke Skywalker e diz que não existe tentativa, é simplesmente épico. E eu lembro até hoje, na verdade, foi essa frase que me deu a ideia para esse vídeo. Curtam esse momento, entre tantos outros, desse mestre lendário dos nerds. Mestre Yoda tem meu respeito. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. E é isso, desbravadores. Seja mestre aqui do like, não esquece de fazer isso porque ajuda muito o nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe este vídeo e todos os demais do canal. Os
Conteúdos são variados, mas sempre na linha nerd. Muito obrigado por terem assistido. Esse baú extremamente respeitoso está sendo fechado e... Deu.